Nosso primeiro cliente. Dia 3 de abril de 2017, exatamente 2 dias após abrir a empresa, nós iniciamos o trabalho no nosso primeiro cliente. O nome da empresa é Duopac, jamais me esqueceria. Naquele dia, uma segunda pela manhã, eu fui até lá para que eu pudesse verificar por que eles estavam querendo treinamento, que foi a minha solicitação. E ali, na conversa, identifiquei que não era um treinamento que eles precisavam, era uma consultoria comercial, onde eu pudesse ajudar eles a implantar processos comerciais dentro da empresa. O dono daquela empresa, o Júnior, ficou até meio assim. Ele não conhecia ao certo o meu trabalho. A empresa hoje tem 6 anos, mas a minha experiência é mais de 23 anos nessa área comercial. Mas mesmo assim, ele abriu as portas da empresa dele para que eu pudesse realizar esse trabalho. E logo nos primeiros 4 meses, houve um crescimento de mais de 30% em relação à quantidade de pedidos que eles tinham anteriormente. E com isso, nós ficamos lá durante 4 anos e começaram a vir outros clientes sem parar. Eles foram a primeira empresa que nos deu uma grande oportunidade. Mesmo sem ter o nome Mira, ele nem existia. O nome não existia e nem mesmo CNPJ, nada disso. Mas havia uma confiança da esposa chamada Camila, uma grande amiga, que me falou: eu preciso que você treine meu time. Eu preciso de você na minha empresa. E disso, eles me indicaram vários outros clientes. E começaram a ver clientes e mais clientes. E Deus, ele sempre foi fiel, sabe? Não foi nada fácil. O primeiro ano eu ficava meio balançada se voltava ou não para o CLT. Mas eu estava convicta que não. Isso queimava no meu coração. O Senhor já tinha me falado que essa empresa ia dar frutos. Então, sempre quando eu tinha algum tipo de dúvida, mesmo com meu marido às vezes preocupado normalmente, então, nos primeiros meses abrindo a empresa, eu não tinha a mesma renda, porque nós estávamos construindo algo. Mas sempre quando vinha uma dúvida, e eu me lembro muito bem disso, eu me ajoelhava, isso no meu quarto, falava com Deus e dizia para Ele que eu gostaria muito de ser próspera, mas dentro da minha própria empresa e não em outro CNPJ. Eu gostaria de cuidar de várias empresas. A ideia da empresa. Desde os 17 anos eu trabalho na área comercial. Com 20 anos já era supervisora de vendas de uma equipe de 100 pessoas, entre vendedores internos, externos e representantes comerciais. E ainda tinha mais de 200 PDVs que a gente cuidava e também dos funcionários desses PDVs, motivando para que eles pudessem vender o nosso produto. Eu vi a dificuldade naquela época de ter que aprender sozinha, porque não tinha ninguém para me ensinar, não tinha a quantidade de treinamento que tem hoje, não tinha quase nada. A forma de prospecção era totalmente diferente. Era a lista telefônica mesmo, que foi onde eu comecei aos 17 anos, exatamente fazendo a prospecção. E ali, Deus foi me mostrando que era necessário fazer. Passado alguns anos, já tinha 15 anos de carreira no CLT. Profissional como gerente comercial, enxerguei que eu poderia fazer por várias outras empresas o que eu fazia para uma só. Os resultados que eu tinha em apenas uma empresa como CLT era aumentar faturamento, atrair mais clientes e eu poderia levar isso para outros lugares. E isso ao mesmo tempo, eu percebi que existia uma necessidade muito grande do mercado em capacitar as pessoas. Os empresários sofriam, é isso que eu percebia, porque eles poderiam ter ideias incríveis, negócios incríveis, mas se não tivessem pessoas capacitadas para que elas pudessem realizar aquilo, de nada ia adiantar. Foi por isso que montamos a empresa. Eu e meu marido Marcos criamos um plano de longo prazo, e isso era para que a empresa pudesse ser aberta em 5 anos. E foi nessa época que eu fiz mais uma formação, que foi o MBA na FGV. Eu fui para Las Vegas, para Orlando,
para entender mais de comportamento de consumidor, trabalhar em feiras. Depois eu montei a metodologia DS, o método DS, que faz com que o empresário entenda as estratégias comerciais, é o verdadeiro MBA das estratégias comerciais. E assim ele precisa entender a estratégia no todo, para que a sua equipe possa fazer gestão, para que a sua equipe possa executar, os seus vendedores possam vender e que toda a empresa consiga colocar em prática. Mas começa do empresário conhecer esses pilares, as estratégias que vão fazer o negócio dele ser realmente diferente. Um sonho se realizando. Quando comecei nesse primeiro ano, nos primeiros meses eu montei a cultura organizacional da empresa. Mesmo sendo eu sozinha, eu escrevi qual era a missão, visão e valores. E o propósito foi aparecendo aos poucos durante aqueles meses, aquele ano. Eu desenhei um plano de carreira dos meus colaboradores, mesmo não existindo colaboradores. Não existiam os cargos, mas eu desenhei os cargos, desenhei como eu queria o meu primeiro escritório, como que ele seria, até a cadeira eu desenhava e escrevia no meu caderno de oração, para que Deus. E veja tudo o que Deus vai nos entregar.